O presidente eleito Jair Bolsonaro recebeu hoje a medalha do Pacificador do Exército. A reportagem é de Flávia Alvarenga. Na Granja do Torto, onde tem dormido, Jair Bolsonaro recebeu o general Santos Cruz, futuro ministro da Secretaria de Governo, ligada à presidência da República. De lá, saiu para o quartel-general do Exército. Bolsonaro participou de uma audiência com o atual comandante, o general Vilas Boas, e recebeu a medalha do Pacificador com palma, concedida a militares brasileiros que, em tempos de paz, se destacaram por atos pessoais de abnegação, coragem e bravura, com risco da própria vida. Segundo o Exército, Jair Bolsonaro foi condecorado por ter impedido o afogamento de um soldado durante uma atividade de instrução militar em 1978. O presidente eleito almoçou com o comandante e os generais do alto comando do Exército. Depois da visita ao comando do Exército, o presidente eleito e o ministro Onyx Lorenzoni vão retomar as reuniões com as bancadas dos partidos no gabinete de transição. Hoje, eles vão receber deputados do PSDB e do PR. Jair Bolsonaro está fazendo esses encontros para ver como serão a base do governo no Congresso a partir do ano que vem e as relações com os partidos, já que a aprovação de reformas importantes como a da Previdência depende disso. Ontem, a conversa foi com as bancadas do MDB e do PRB, que sinalizaram apoiar as reformas. Jair Bolsonaro disse que a ideia é levar para votação aquilo que for possível aprovar. E, para isso, pretende fazer as mudanças na aposentadoria de forma fatiada, aos poucos. Disse que pode mexer primeiro na idade mínima. Nós queremos, sim, apresentar uma proposta de emenda à Constituição, a começar a reforma pela Previdência Pública, e com chance de ser aprovado. Não adianta você ter uma proposta ideal que vai ficar na Câmara ou no Senado. O futuro ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, disse que a citação do futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, na delação da JBS não prejudica o governo Bolsonaro. Nós vamos conversar então com Andréa Sadi, que hoje está lá no Rio de Janeiro. Andréa, boa tarde para você. Não prejudica então o governo? Na avaliação do general Heleno, não, Sandra. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ele disse o seguinte, que não é elogiável, é claro, uma citação de um futuro ministro numa delação, como é o caso do Onyx Lorenzoni, futuro ministro da Casa Civil. Mas na avaliação do general Heleno, que é um dos principais conselheiros de Bolsonaro, ele diz que isso não prejudica a imagem do futuro governo de Jair Bolsonaro. O general Hamilton Mourão, que é o vice-presidente eleito, também acredita que isso não prejudica a imagem do governo Bolsonaro, mas disse o seguinte, que é preciso aguardar o aprofundamento das investigações e fez a ressalva de que, por hora, isso então não prejudica a imagem do governo Bolsonaro. Ontem, o ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, ele autorizou o fatiamento dessa delação da JF, que tem citações a 10 parlamentares que são suspeitos de terem recebido Caixa 2 no período entre 2010 a 2014. Entre esses parlamentares está exatamente Onyx Lorenzoni, que é o futuro ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Tanto o general Heleno quanto o general Mourão, eles falaram que a defesa feita pelo Sérgio Moro, que é o futuro ministro da Justiça, ao Onyx Lorenzoni, isso dá credibilidade ao Onyx Lorenzoni. Isso porque ontem Moro disse que o Onyx tem a sua confiança pessoal. Sandra. Ok, Andréa Sadi falando ao vivo do Rio, muito obrigada. Enviou um alerta forte. Quanto mais vocês adiarem, mais vão ser responsáveis por milhões de mortes que ocorrem a cada ano. Hoje são 7 milhões no total, só por causa da poluição do ar. A Organização Mundial da Saúde aproveitou a conferência da ONU para divulgar o relatório que chama a atenção do mundo. De acordo com o estudo, sai mais barato investir no combate às mudanças climáticas do que ter que lidar com problemas de saúde relacionados à poluição. Nos 15 países que mais emitem gases poluentes, entre eles a China, os Estados Unidos e a Índia, os custos com saúde passam de 4% do produto interno bruto, soma de todas as riquezas produzidas pelo país em um determinado período. Nas redes sociais, na contramão do que defende a OMS, o presidente americano deu uma alfinetada no presidente francês. Donald Trump tuitou:
Fico feliz que meu amigo Emmanuel Macron e os manifestantes em Paris tenham concordado com a mesma conclusão que eu tive há 2 anos. O Acordo de Paris é fatalmente falho porque eleva o preço da energia para os países que são responsáveis e, ao mesmo tempo, alivia alguns dos piores poluidores. A ironia veio depois de Macron ter adiado o plano de aumentar os impostos sobre os combustíveis para investir em energias mais limpas, na esteira de violentos protestos pela França.